Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve paz e que Deus abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos agora meditar a liturgia de hoje. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo de missionaridade, preciso responder ao compromisso assumido em meu batismo. Envia-me, Senhor, para ser um anunciador da vossa palavra. Eu preciso sentir vossa força e me impulsionar, a me proteger e a me conduzir. Que eu não tenha medo de proclamar, de evangelizar, de anunciar a vossa misericórdia e o vosso amor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra e que eu possa servir-vos como anunciador desta mesma palavra. Vinde, Espírito missionário. Vinde, Espírito missionário. Está lá em Isaías, capítulo 48, versículo 16. O Senhor Deus me enviou com o seu Espírito. O Senhor Deus me enviou com o seu Espírito. A primeira leitura de hoje de Atos dos Apóstolos. Esse discurso de Paulo em Antioquia da Pisídia pode resumir-se assim: o Evangelho é a consumação de tudo quanto Deus fez, anunciou e prometeu a seu povo. No fundo, Paulo usa os mesmos argumentos de Pedro no seu primeiro discurso no dia de Pentecostes. Provavelmente era um esquema habitual para quem anunciava o Evangelho em ambientes judaicos. Jesus, injustamente condenado, foi reconhecido justo por Deus na ressurreição. É esta palavra de salvação, a boa nova, a realização das promessas feitas aos nossos pais. Deus, Ele é suficientemente forte para vencer o mal, ainda o mais horrível possível. Deus salva aqueles que acreditam no seu poder, esse poder com quem o ressuscitou Jesus. Ao anunciar a ressurreição, Paulo fundamenta-se em testemunhas, transmitindo aquilo que recebeu. Sabe que não é testemunha como Pedro e os outros apóstolos, mas ele tem consciência de pertencer ao grupo dos missionários. Por isso, ele acrescenta: nós estamos aqui para vos anunciar a boa nova de que a promessa feita a nossos pais. No Evangelho de João de hoje, as primeiras palavras de Jesus no quarto Evangelho que procurais tem resposta neste capítulo 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus anunciara a sua partida do capítulo 13. A afirmação de fidelidade por parte de Pedro é contrabalançada pelo anúncio da sua negação. Os discípulos estavam decepcionados. No capítulo 14, João apresenta-nos Jesus a incular-lhes segurança e confiança. Eles devem acreditar em Jesus como acreditam em Deus e devem confiar que a sua partida os favorece. Mais ainda, conhecendo a Jesus, conhece o caminho para o Pai, porque Ele é o único caminho. É tudo que o homem precisa para se salvar, porque o Pai está em Jesus para a salvação do homem. A partida de Jesus implica o seu regresso para completar a missão que o Pai lhe confiou. Jesus voltará aos seus amigos depois da crucificação. Ele e o Pai viverão naqueles que o amam e guardam as suas palavras. Não se trata de uma manifestação espetacular, mas sim de uma manifestação captada pela fé através do Espírito. Ainda que Jesus volte depois da sua morte, permanece em pé a sua vinda no fim dos tempos. Na casa de meu pai há muitas moradas, dizia Jesus. Na mentalidade da época, o mais além tinha uma capacidade limitada. Por isso, havia que pesar os vícios e as virtudes dos candidatos à entrada. Só entraria quem tivesse um peso de virtude superior aos dos vícios. Jesus afirma que a vida do além há lugar para todos os seus discípulos. Estarão com ele, e ele é o caminho que leva à vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Meditação. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
A crucificação de Jesus causará grande perturbação aos seus discípulos. Por isso, Jesus prepara-os dizendo palavras de consolação e também de esperança. Irá repeti-las depois da ressurreição. Essas palavras mostram aos apóstolos que a paixão era o meio querido por Deus para renovar e salvar o homem. Também para nós chegará mais cedo ou mais tarde o momento da perturbação, motivado pelos ódios, pelas vinganças, pelas violências, pela corrupção, pela indiferença, pela fome de dinheiro e também de poder que campeiam pelo mundo. As nossas cidades tornaram-se semelhantes a Sodoma e Gomorra. Como é possível não ficar perturbados? A perturbação do coração acrescenta dificuldades às dificuldades. É uma reação natural, sim, mas o Senhor diz-nos que podemos ultrapassar tudo com atitude de fé, apoiando-nos no seu poder, na sua riqueza. Somos fracos e somos pobres, mas a riqueza do Senhor são também nossa, e Ele está conosco sempre. Quando diz que nos vai preparar um caminho, para quem quer dizer que nos abandona, mas que sofrerá para transformar o homem, para tornar capaz de se apaixonar de Deus. Em Cristo, mediante a fé nele, temos a liberdade e coragem de nos aproximarmos de Deus por confiança, escreve Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 12. Ele acrescenta: por isso, peço que não desanimeis com as tribulações que eu sofro por vós. Eles são a vossa glória. Graças à morte e à ressurreição do Filho, o homem pode aproximar-se de Deus sem tremer e cheio de um amor confiante e agradecido. Foi desse modo que Jesus nos preparou um lugar para a casa do Pai. Ele continua a ser para nós hoje o caminho e a verdade e a vida. Só com ele nós podemos ultrapassar os ciclones da ganância e da sensualidade sem limites e os ventos gelidos da injustiça e do cinismo. Se alguém nos quiser levar por outros caminhos, não esquecemos que só ele é o caminho. Se nos propusermos soluções mais avançadas, lembremos-nos que só ele é a verdade. Se nos quiserem ensinar a viver mais intensamente e com mais liberdades, recordemos-nos de que só ele é a vida. Oração. Ó Senhor, ampara o meu coração vacilante. Como é difícil, Senhor, resistir a tantos vendavais que aparecem varrer da face da terra o patrimônio espiritual acumulado durante séculos pelo trabalho generoso dos teus missionários e também pastores. As nossas comunidades envelhecem, declina a prática religiosa, são cada vez menos as vocações. Vem, Senhor, em auxílio da minha fé vacilante. Não quero abandonar-te porque és tudo para mim. Apoie a minha esperança fraca, que gostava de ver os nossos tempos iluminados pela tua verdade. Atiça a frágil chama do meu amor pelos irmãos, que gostaria de ajudar a pôr em contato contigo. Se para mim o caminho, a verdade e a vida. Amém. Contemplação. Jesus é o caminho. Caminho para onde vou. Vós sabeis e sabeis o caminho. A questão de Tomé é surpreendente. Jesus falou sempre tão claramente. Para onde vai? Vai para o seu Pai, disse-os muitas vezes e acaba de o repetir. Vou preparar-vos um lugar na casa de meu Pai. Jesus é o caminho, não disse ele a todos os que chamava. Se queres-me, segue-me. Mostra-nos o caminho que conduz ao céu. É aquele que ele mesmo percorreu primeiro. É o caminho da humildade e da doçura. É o caminho do desapego e também da renúncia. A via da penitência e da reparação. É a via da dedicação e também do sacrifício. É também a via de união e de amor. Quantas e quantas vezes o nosso Senhor nos disse: vivo no meu Pai e meu Pai em mim. Faço sempre a vontade de meu Pai, amo meu Pai, observo os seus preceitos e permaneço no seu amor. Eis o caminho. Manter-nos unidos a Jesus, ao seu divino coração.
fazer em tudo a sua vontade, permanecer no seu amor, aprender dele, que é doce e humilde, que foi sacrificado, que foi imolado, que se abandonou nas mãos do Pai. Irmão e irmã, hoje repete frequentemente e vive a palavra que está em João capítulo 14, versículo 6, que diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Que o vento sopre suave sobre a vida de todos nós, trazendo cada dia o aroma da paz, que o fogo aqueça os nossos corações, deixando-nos cheios de ternura, que a palavra que sair de meus lábios e as que visitarem os nossos ouvidos levem e tragam o som de uma bênção. Que os próximos dias, sejam eles ensolarados ou até mesmo nubrados, permitam a passagem dos raios da luz divina em nossa vida. E que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça, sigamos por caminhos de retidão. Que nossos passos sejam de fé, os nossos gestos sejam de paz, as nossas relações sejam de solidariedade e as nossas palavras sejam de amor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, 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 muitíssimo você.